Estamos começando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Gabriela Borges Salles. Gabriela, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, João. Eu que agradeço pelo convite. Gabriela, a gente percebe que a ansiedade já era considerada o mal do século. E nesse período de pandemia, o número de pessoas ansiosas vem aumentando consideravelmente. Isso é uma preocupação muito grande? Sim, né? Então, devido a essa pandemia que o mundo todo tem vivenciado, tem tido muitos estudos, né, com relação à ansiedade e um grande aumento, né, de procura, tanto em clínicas psicológicas, clínicas médicas. Por quê? Primeiro a gente lembrar, é importante, que a ansiedade ela é um sentimento, é algo normal nós sentirmos, mas o que a gente tem presenciado e visto dentro de estudos é que isso tem aumentado. Por isso, a necessidade de nós analisarmos, né, a frequência, a intensidade dessa ansiedade que as pessoas vêm passando, seja ela adulto, idoso e criança. Então, a necessidade de sempre ficar de olho o que essa ansiedade vem trazendo para mim, né, para que isso não se torne algo nocivo, né, chegando a um transtorno de ansiedade, por exemplo. Gabriela, como que eu percebo que eu estou ansioso? Quais as rotinas que a mãe vai perceber que o filho está diferente, que o marido está diferente, ou que o marido vai perceber que a esposa está com esses sintomas de ansiedade? Sim, é interessante a gente observar que muitas vezes a ansiedade ela não está sozinha. Vem o medo, vem o estresse, vem muitas vezes, vamos dizer assim, a pessoa não sabe lidar com aquilo, choro, né, na criança, intenso. Então, a gente tem dois tipos de ansiedade. A ansiedade física, né, e a psicológica. A física, por exemplo, pode ser através de taquicardia, né? Então, às vezes a criança ou o adulto sentir que o coração está disparando do nada, as dores no peito, tontura, falta de ar, aquele nó na garganta, parece que tem alguma coisa, né, entalada aqui. O ganho de peso, né, ou perca de peso em excesso, é interessante a gente avaliar. Problemas digestivos, tensão muscular, fica sempre muito rígido. E os psicológicos, a gente precisa avaliar da seguinte maneira. Às vezes eu estou nervoso demais, né, estou explosivo, dificuldade de concentração, um medo constante, então às vezes eu só fico pensando naquilo, o que essa pandemia, né, vai acontecer, o meu trabalho, o meu filho, se ele voltar às aulas, então é aquele medo excessivo. Também uma agitação, insônia, então isso tudo a gente precisa sempre avaliar. No caso, percebeu esses sintomas, o que eu faço? Estou ansioso, procuro ajuda, posso fazer alguma coisa em casa para dar uma relaxada, uma aliviada? Sim, é sempre importante, né, se a gente vê que esses sintomas vêm aparecendo com grandes evidências, né, a gente procurar alguém da área, um profissional da área, um psicólogo, né, muitas vezes com a criança. Primeiro, a gente passa, às vezes, até para um pediatra, para ver se realmente aquilo está ganhando uma escala muito grande, né? Mas existem alguns pontos que nós mesmos, adulto, idoso e a criança, podemos verificar e para melhorar. Eu não digo só nesse momento de pandemia, porque parece que a gente está intensificando tudo agora, mas isso é algo que a gente possa levar diante da nossa vida. Igual, por exemplo, aqui eu listei alguns pontos para a gente refletir junto, lembrando que esse é algo novo que nós estamos passando. Nós, pelo menos o Brasil, é muito novo, né, o que a gente está vivenciando. Então, isso gera realmente um medo excessivo. Então, porque nós tivemos mudanças em rotinas escolares, mudanças em casa, mudança no nosso trabalho, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu linkei aqui para que a gente refletir junto é usar desse período, né, para nós refletirmos sobre nós mesmos, sobre os nossos atos, sobre os nossos gestos, nossos comportamentos, né? Se isso não está sendo em excesso. Por exemplo, a gente tem sempre uma tendência de buscar um culpado. Mas será que o problema também não está em mim?
né? Então vamos ver o nosso autoconhecimento, vamos nos conhecer. E muitas vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de ficar sozinho e refletir sobre si. O outro ponto, o segundo ponto, que eu acho muito importante, é o quanto a falta de afetividade tem nos deixado muito solitário, né, depressivos, muitos idosos, né, em casa, às vezes sem a falta do netinho, né, a falta da família junto. Então, se não for possível estar junto, mande uma mensagem, mande uma carta para essa pessoa, fale o quanto ela é importante para você, né? Não deixe essa afetividade se dispersar. O terceiro ponto é utilize desse momento para fazer uma doação de um alimento para as pessoas que estão necessitadas, roupas que talvez... Utilize a família, né, para fazer isso junto, o filho, demonstrar, olha filho, vamos doar esse brinquedo, né, faça isso algo que nos enche de amor, de carinho e orgulho de nós mesmos pelos nossos comportamentos. O terceiro ponto que eu linkei aqui, o quarto ponto é organizar, né, tire desse momento para você organizar a sua casa, organizar aquilo que a gente sempre adia, deixa para depois. Depois eu faço. Esse é o momento, né? Se a gente tinha uma falta de tempo, vamos utilizar desse momento para fazer um bom curso, que seja online, né? Com a criança, vamos usar da criatividade, juntamente com ela. Vamos ler bons livros, fazer talvez um momento juntamente com a família, com a criança, assistir um filme legal, né, estourar uma pipoca, unir esse momento, né, para que seja legal, prazeroso. O quinto ponto que eu coloquei, não vamos deixar de fazer os nossos exercícios físicos, né, vamos adotar talvez as medidas de segurança, a máscara, o distanciamento, fazer uma caminhada ao ar livre, né, utilizar da natureza para a gente recarregar as nossas energias que, né, a gente sempre tendencia ao pessimismo, então a energia da natureza ela é bom para nos recarregarmos. O sexto ponto é utilizar da criatividade, que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né, e vivenciar um novo hobby, né, trabalhar talvez, sei lá, uma jardinagem, uma culinária, envolver a família juntamente para fazer tudo isso. E isso pode gerar até uma nova fonte de renda, que muitas famílias deixaram, né, seu salário diminuir ou teve a perca do trabalho. Então isso a gente pode utilizar disso para uma nova fonte de renda. E o sétimo ponto, que eu acho que é de extrema importância, é nós nos espiritualizarmos, independente da religião, né? Não estamos falando aqui de religião nenhuma, mas nesse momento é importante nós fazermos uma respiração, que isso é um dos segredos para a ansiedade. Então, viu que a ansiedade cresceu? Respira, né? Faça a respiração correta, inspira, expira. Então, a meditação, uma yoga, por exemplo, né? Então, alongamentos, porque como a gente tensiona o corpo, a gente vai ficando enrijecido, né? A gente não dorme bem, então tudo aquilo a gente vai sobrecarregando no nosso corpo. E para finalizar, eu falo que a gente está num momento agora de nos colocarmos no lugar do outro, né? Então, ver as dores também, né, do outro. Todo mundo está vivenciando uma dor, seja ela algo que esteja tornando essa ansiedade algo mais expressivo, ou, né, uma leve ansiedade, todos nós estamos vivenciando. Então, não é momento da gente julgar o outro, né? É momento da gente se solidarizar com aquela pessoa, oferecer uma ajuda, né? Então, assim, a gente tem visto muito nas mídias sociais, adolescentes se propondo a ir no supermercado para idosos, para ele não precisar sair de casa, né? Então, assim, o ser humano, ele precisa despertar algo que está ali adormecido nele, que isso faz bem, nos deixando com uma qualidade de vida, sentindo no final do dia, nossa, poxa vida, eu fiz algo prazeroso. E isso que nos deixa, né? A gente esquece aquilo que está negativo na gente e aflora aquilo que vem positivo. Então, eu costumo falar que muitas vezes essa experiência que nós estamos passando, lá no fundo, é traumatizante, mas lá no final nós vamos falar, nossa, eu despertei uma outra pessoa em mim. Então, acho que isso
é o que a gente conta mais ponto e que a gente vai falar, nossa, eu tive mais momento com a minha família, eu vi o quanto é importante nós estarmos juntos, vi o quanto o trabalho para mim é importante. Então é algo que, no final de tudo isso, eu acho que todos nós sairemos um novo ser humano. Muito bom. Como conseguir inverter essa visão? Porque o ser humano tem um lado de ver só o lado negativo. Quando a gente passa a ver, buscar o outro lado, acho que tudo fica mais fácil, né? Com certeza. É aquilo que eu falei, nós seres humanos sempre, devido ao medo, à ansiedade, a gente tendencia ao pessimismo. Mas de tudo isso a gente precisa tirar uma lição. Então esse é o momento, né, da gente olhar e reverter tudo isso. Poxa vida, eu tenho algo a oferecer, eu tenho algo a somar. Então esse é o importante do ser humano, né? É a resiliência que a gente fala tanto, né? Então vamos tirar das dores um proveito de tudo aquilo, né? E eu acho que isso é o momento certo agora, né? O que eu posso de mim, né? Igual a criatividade. Muitas vezes a gente deixa a criatividade de lado. Ah, eu não sou criativa, ah, eu não tenho dom. Será? Né? Será que eu não posso despertar uma outra coisa que está positiva dentro de mim, para o outro, para o meu filho, para a minha família, para os meus pais? Né? Então, eu acho isso bem importante a gente refletir. Gabriela, agradeço a sua participação, suas belas reflexões. Com certeza muitas pessoas vão se inspirar e até uma próxima oportunidade. Eu me coloco à disposição para toda a comunidade andradense e eu que agradeço pelo convite.